mais incrível e espetacular dos líderes milenários surgidos no Brasil, milhares de homens são testemunhas disso. Sim, eu estou falando de Antônio Conselheiro, famoso no país inteiro, capaz de fazer profecias e ser considerado santo por milhares de pessoas. Ele afirmava que um exército, olha só, viria do mar para derrubar a recém-proclamada República do Brasil. E quando isso acontecesse, os únicos poupados seriam os habitantes do seu território independente de Canudos, pequeno, mas soberano e livre em guerra com o mundo exterior. Quem fazia estas estranhas profecias? Pois é, Antônio Vicente Mendes Maciel, ou Antônio Conselheiro. Nascido em 1835 em Quixeramobim, no Ceará, o mais espetacular líder de movimentos milenares surgidos no Brasil. E aqui vale lembrar que os chamados movimentos milenares são os que preveem o fim do mundo e a chegada de um período de felicidade para todos num futuro remoto. E devido à ignorância e à falta de quem suprisse suas necessidades religiosas, os camponeses do século XIX levavam muito a sério os caminhantes, monges ou frades leigos que pregavam pelo interior do país. De vez em quando, um destes pregadores acabava se tornando um profeta do povo. Foi o que aconteceu em grandes proporções com o Conselheiro. Filho de lavradores pobres, ele trabalhou como empregado braçal até ser abandonado pela mulher. Então, tornou-se pregador. E mesmo vivendo de esmola, Conselheiro, apelido que ganhou por atuar muito bem em pequenas brigas e discussões, ele conseguiu chamar a atenção de todos para seus hábitos ascéticos e misteriosos. De vilarejo em vilarejo, seguido por outros mendigos, iniciava, rezando terços e ladainhas, uma longa vida de pregador. Mas Conselheiro seria um santo entre os homens? Pois é um mistério. Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios, mas antes curta o canal, se inscreva e compartilhe. E aqui vai um alô especial para Nato, que também nos acompanha. Obrigado, Nato, pelos comentários. Seja bem-vindo. Eu sou o Mar Carline Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Sua aparência severa e seu modo estranho de falar trouxeram-lhe em pouco tempo a fama de santo. Enquanto sua vida se resumia a preces e esmolas, sua ação era considerada benéfica pelo governo e pela igreja. E ele não foi molestado. Em cada lugar a que chegava, Maciel acabava convencendo os ricos de que fizessem doações e os pobres de que trabalhassem em favor da igreja. Por que então iriam os padres deixar de tolerá-lo? E se ele era inofensivo politicamente, por que a monarquia iria se preocupar com sua existência? Tudo onde quer que Conselheiro chegasse girava em torno de suas profecias, milagres, curas, que o povo comentava credulamente. Mas, quando foi proclamada a República, seus discursos se tornaram francamente hostis ao novo regime. E se o fato de ter afirmado que era a encarnação do Espírito Santo não tinha sido motivo suficiente para confiná-lo no asilo, o fato de haver se tornado um homem de oposição ao sistema era muito mais perigoso. E Antônio Vicente Mendes Maciel passou a ser perseguido pela polícia. O mundo vai acabar em 1900, prometia ele, e mesclava suas previsões de uma bem calculada dose de mistério que impressionava o povo simples que o seguia. Em conflito aberto com as autoridades, Conselheiro seguiu para o nordeste da Bahia e fez de Canudos, que era um vilarejo de apenas 200 habitantes, seu quartel-general. Ali, pregando austeridade e privação, embora deixasse alguns de seus discípulos saquearem as cidades vizinhas, ele se preparava para o ataque que certamente viria. A comunidade, entretanto, continuou religiosa
E em 1895, um capuchino teve permissão para entrar no vilarejo, batizar mais de 100 crianças e fazer alguns casamentos, mas o mundo acabaria realmente? Canudos sobreviveria? Canudos era agora um estado independente. E os ataques esperados faziam parte de um processo que culminaria com o fim do mundo. E eles não tardaram a acontecer, não mesmo. O estupim foi um pequeno conflito entre os milenários e tropas do governo em Juazeiro, uma cidade próxima. As tropas federais sofreram muitas baixas e, em seguida, em 1896, um exército de mais de 500 soldados atacou Canudos. Para Conselheiro e seus homens, os ataques não eram surpresa nenhuma, não. Aquele e um terceiro, com 1.300 homens, foram vencidos. As tropas do governo eram, na verdade, inexperientes e não conheciam a região. E com dificuldade chegavam às colinas que rodeavam e protegiam o vilarejo. Essa era a grande vantagem estratégica dos seguidores de Maciel. Canudos era agora um campo militar. Cada homem armado tinha também a certeza de que defendia a justiça, a terra prometida e a única que sobreviveria ao fim do mundo e à destruição da República. O governo então enviou 5.000 homens contra a pequena cidade. E um canhão, carregado penosamente pelos soldados até os altos da colina, destruiu uma das torres da igreja que fora construída com tanto amor. E isso aconteceu em 1897, ano em que Antônio Conselheiro morreu, aparentemente de disenteria. Sua morte, em vez de desanimar os contestadores, fez com que eles, acreditando que seu líder tivesse ido convocar a assistência dos anjos, olha só, fez com que eles lutassem com maior tenacidade. Porém, não há tenacidade que vença 5.000 homens. E embora tivessem infligido aos federais mais de 2.000 baixas, 2 semanas depois da morte de seu líder, os homens de Canudos acenavam a bandeira branca. Fim do sonho, a morte já não importava, não é? E durante a tragédia, e sob a bandeira branca, os rebeldes enviaram para fora da cidade os velhos, as mulheres e as crianças. E em seguida, retomaram a luta e resistiram até que morresse o último homem. Antônio Maciel, ou Conselheiro, foi sem dúvida um fanático. E o comentário mais comum, que ainda hoje se faz dele, é o de que a multidão o criou à sua imagem. Apesar disto, para os camponeses do século XIX, ele foi a doce esperança de um mundo novo e a personificação de um sonho longínquo. Envolvido com o cristianismo romano e hostilizando a igreja, o que mostra sua confusão mental, defendendo a monarquia e atacando a república, que ele mal conhecia, Conselheiro surge aos nossos olhos como um típico produto do meio. Louco, fanático ou visionário, ninguém pode negar que ele percebeu a necessidade do povo de acreditar em algo além da sua vida miserável e de culpar alguém por ela. Sem dúvida, seu magnetismo pessoal era espantoso, o de um grande líder carismático. E por várias décadas, milhares de pessoas foram testemunhas disto. Por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever, de comentar e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.